bem-vindos família a mais um vídeo. Olha aqui que eu falo o professor Tinossa, sou professor de Biologia assim como de Química. Hoje nós vamos trabalhar com a introdução à citologia, ok? Ok, hoje nós vamos trabalhar concretamente com a teoria celular, ok? Eu gostaria que pegasse caderno e caneta porque vamos começar a decolar, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir com que se subscrevesse no canal, ok? Compartilha este vídeo, compartilha este canal, ok? Para os seus amigos, primos, ok? Para os seus vizinhos, assim como também para os seus colegas da escola, ok? Bom, família, hoje nós vamos dar sequência com as nossas aulas de citologia, ok? Bom, falando de teoria celular, família, a teoria celular, na verdade, ela está intimamente ligada com a base, não é, da própria citologia. Ou seja, para dizer que para existir a citologia que nós temos hoje, não é, é graças também à formulação da teoria celular. O que eu quero dizer com isso? Simples. É porque a citologia, se nós formos a perceber a citologia, a palavra cito significa célula e logia significa estudo. Ou seja, é o ramo da biologia que estuda a célula, ok? E para dizer que nesse estudo da célula foi fundamentalmente, neste caso, a invenção de alguns microscópios, não é? Porque se não fosse o microscópio, automaticamente hoje nós estaríamos a falar disso, ok? Significa que na ciência, ou seja, na ciência deu um salto muito grande, principalmente na área, neste caso da biologia, não é? Na descoberta da célula, ok? Isso para dizer que a célula ela foi descoberta por volta de 1665, não é? Neste caso por um cientista, não é, que nós chamamos de Robert Hooke. Bom, eu vou trazer aqui um pequeno historial, não é, da própria a teoria celular, como é que surgiu, não é? Como é que isso aconteceu, não é? Vamos desmanchar ou vamos desmistificar um pouco isso, ok? Bom, família, tudo iniciou com dois senhores, não é? Isso por aí por volta de 1665, que se chamam Hans Joseph e Zacarias. O Hans Joseph e Zacarias, eles na verdade eram fabricantes de lentes. Vocês sabem de lentes, não é? Temos, por exemplo, lentes que nós usamos para os óculos, que colocas nos óculos, não é? Lentes também que atualmente nós encontramos ao nível dos microscópios, não é? Óptico principalmente, ok? Agora, o que acontece? O Hans Joseph, assim como o Zacarias, eles pegaram num tubo, vocês sabem, num tubo que apresenta dois orifícios, não é? Em que em um dos orifícios eles colocaram uma lente por cima e por baixo do outro orifício eles colocaram um objeto microscópio, ou seja, muito pequeno, não é, para que nós possamos visualizar a olho nu, ok? Muito pequeno. Então, quando eles colocam esse objeto microscópios, eles conseguiram perceber que a lente trazia uma resolução boa, ou seja, as lentes eles faziam aumentavam, ampliavam a imagem desse objeto microscópio. Só que daí veio já por volta de 1771, não é, um cientista, não é, que se chama Antoine Vance Lusignac. Então ele vem fazer as primeiras observações, não é, no uso de algum microscópio, não é, um microscópio, digamos, convencional, não tão avançado com os microscópios que nós temos no dia de hoje. Por exemplo, hoje nós temos microscópios eletrônicos, temos o próprio microscópio óptico, ok? Então, ele fez as primeiras observações. Se nós formos a perceber, ele descobriu a presença, neste caso, a presença de hemácias, não é? De hemácias ao nível do plasma sanguíneo. Recordando, quando nós falamos de hemácias, é a mesma coisa dizer eritrócitos, ou seja, é a mesma coisa dizer glóbulos vermelhos, ok? Então ele conseguiu visualizar os glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos, ao nível do plasma sanguíneo, ok? Ele conseguiu fazer ou visualizar isso. E não só, ele também conseguiu visualizar o espermatozoide no sêmen,
ok? O espermatozoide ao nível do cerne. Ou seja, ele foi considerado o pai da microbiologia, porque fora disso ele também descobriu alguns protozoários, ok? Alguns micro-organismos, por isso ele foi dado esse título, não é? De pai da microbiologia, neste caso o Anton Vance Luysenjock, ok? Agora nós tivemos a descoberta da própria célula, neste caso eu estava a falar aqui em 1665 por Robert Hooke. Como é que ele descobriu? Simples. Ele, na verdade, observou uma cortiça, não é? Ele observou uma cortiça. Ao observar essa cortiça, conseguiu perceber que, ao nível da cortiça, apresentava algumas pequenas cavidades. Uau! Ele observando essas pequenas cavidades, se nós vamos a perceber em grego, a palavra cavidade, não é? Significa célula. Então, ele deu o nome, neste caso, a essas pequenas cavidades como célula. Ficou assim, célula, célula, mas porque a pequena cavidade, essa cavidade, chama-se célula em grego. Então, ele deu o nome já célula, que nós hoje conhecemos. Célula, 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 ok? E uma coisa muito interessante, veio aí dois senhores, neste caso, a Noé McGraw e o Marcelo Malpighi. Eles vieram, na verdade, confirmar os estudos do Robert Hooke. Eles afirmaram o seguinte, que a célula é a unidade constituinte dos seres vivos, ou seja, é a unidade básica constituinte dos seres vivos. E uma coisa muito interessante, depois desse desenvolver, não é, do Robert Hooke ter descoberto a célula, não é, temos o Anton Vance Luysenjock ter feito as primeiras observações, não é. Agora, uma coisa muito interessante, chegou a hora já de o Theodor Schwann, não é? E o Schleiden, eles formularem a teoria celular. Mas uma coisa muito interessante que eu quero que vocês saibam uma coisa. Antes deles formularem a teoria celular, se nós formos a perceber, o Schleiden, na verdade, um era botânico e o outro era zoólogo, não é? Um era botânico, Schleiden não é botânico, Schwann era zoólogo. Na verdade, eles trabalharam. Um trabalhava muito mais com as plantas e o outro trabalhava muito mais com os animais. Então, eles decidiram estudar, se juntar e estudar, um estudar os tecidos das plantas e o outro decidir estudar os tecidos dos animais. Só que eles chegaram a uma conclusão, os dois, que os animais eram constituídos por unidades denominadas células, ok? E também concluíram que as plantas também eram constituídas por unidades, neste caso denominadas células, eram constituídas por isso. Então é por isso que eles decidiram formular a teoria celular, não é? O Schleiden, assim como o Schwann, o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann. Só que uma coisa muito interessante, se nós formos a ver na literatura, nos livros, não é? Uma coisa muito interessante é que eles colocam somente Schleiden, assim como o Schwann, mas existe um outro senhor que veio também a trabalhar nesse processo da formulação da teoria celular, não é? Que eu chamo de Varcon, não é? O Varcon, não é? O Varcon, não é? Ele trabalhou também juntamente com nesse processo da formação da teoria celular. Isso quer dizer que a formulação da teoria celular foi através das ideias de Schleiden, Schwann e Varcon, ok? Então, esses três senhores, eles que trabalharam na formulação da teoria celular atual. Ok, mas bem, o que na verdade a teoria celular quer dizer? Simples. Uma coisa muito interessante. Na primeira formulação dizem que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas derivadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas estruturas derivadas nós chamamos de unidades morfológicas, ou seja, estamos a falar de células. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a célula ela é que dá a estrutura de uma espécie, é que dá a estrutura que nós conseguimos visualizar, ok? Então, a morfologia, a estrutura, ok? Que nós apresentamos é graças a essas unidades que nós chamamos de célula. E uma coisa muito interessante, é por causa dessa formulação, a primeira formulação, não é? Essa parte que diz que todos os seres vivos são formados por células. Se nós formos a perceber no caso dos vírus, os vírus eles não fazem parte de nenhum dos reinos. Tanto no reino monera, como no reino protista, como no reino fúngico, como no reino animal, assim como no reino vegetal. Eles não fazem parte. Por quê? Porque eles não apresentam célula. Agora, eu tenho uma questão para te deixar. Os vírus são seres vivos ou não? Contando que, para que nós possamos dizer que uma espécie é um ser vivo,
é porque ele apresenta célula. Agora, o vírus não apresenta célula. E também isso é um divisor de águas entre alguns cientistas, não é? Alguns cientistas eles declaram que os vírus são seres vivos, outros dizem que não, mas isso não é importante para ti. Ou seja, a coisa que você precisa saber é que os vírus eles não apresentam célula, ou seja, são acelulares, ok? A significa não celular é porque eles não têm célula, ok? Muito interessante, ok? E também temos a segunda que diz o seguinte: na célula são realizados todos os processos fundamentais da vida. O que isso quer dizer? Todo o processo da fisiologia, todos os processos da fisiologia, todos os processos metabólicos, estamos a falar de catabolismo, anabolismo, tudo é intermediado ao nível das células. Ou seja, a fisiologia, a funcionalidade do nosso organismo, e isso é intermediado através das nossas células. É por isso que nós dizemos que a célula é uma unidade fisiológica também. Além de ser uma unidade morfológica, ou seja, que dá a estrutura, a estruturação, ok? Também é uma unidade fisiológica, ou seja, é dentro da célula onde nós encontramos todos, onde ocorrem todos os processos fisiológicos. A partir do momento de produção, de síntese de proteínas, os alimentos que você ingere não é, são quebrados, são absorvidos ao nível dentro das células, digestão intracelular, ou seja, todos os processos fisiológicos que ocorrem ao nível do nosso organismo ocorrem principalmente dentro das células. Por isso estamos a dizer que é uma unidade fisiológica, ok? Então, a ver a importância da célula, ok? E também uma coisa muito interessante, quando nós falamos da célula também, na formulação da teoria celular, diz que todas as células só se originam de outras células pré-existentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que as células que nós temos atualmente, eles provêm de outras células que existiram anteriormente. Simples, não é? Através do quê? De divisões celulares. Estamos a falar, neste caso, de mitose, estamos a falar de meiose, ok? Então, esses todos os processos de divisão celular, eles fazem com que originam-se novas células. Então, é por isso que se diz que as células que nós temos atualmente, eles originaram de células pré-existentes, que existiram anteriormente, ok? Uma coisa muito interessante, se você for olhar no caso, por exemplo, de nós, ok? Nós apresentamos células que provêm dos nossos pais, assim como do nosso pai, assim como da nossa mãe. Por exemplo, o espermatozoide é uma célula. E dentro dessa célula do espermatozoide contém lá a informação genética do meu pai. E o óvulo também é uma célula e contém informação genética da minha mãe. Então, as duas células vão se unir, vão se fundir, vão se juntar e vão formar zigoto, depois vão se transformar, mórula, blástula, etc. Aquele todo processo embrionário, que depois vai originar você, eu. Estão a perceber, né? Então, isso para dizer que todas as células provêm já de células pré-existentes que existiram anteriormente. Isso é uma das teorias celulares, ok? Eu não sei se vocês perceberam, mas família, uma coisa muito interessante. Estamos a falar de célula, mas bem, célula o que é? Célula é a unidade básica, morfológica e fisiológica de todos os seres vivos. Não sei se vocês perceberam que eu juntei a unidade morfológica e fisiológica. Sim, para dizer que eu também posso definir a célula como célula é uma unidade básica, estrutural, porque morfológica é a mesma coisa dizer estrutural, e fisiológica de todos os seres vivos, ok, família? Então, eu espero que isso tenha ficado claro na sua mente, ok? E uma coisa muito interessante, você pode dizer que, ok, para que nós possamos ter células, será que existe uma subunidade menor em relação à célula que, ao se unir, vai formar célula? Claro que temos. Por exemplo, nós temos átomos, o conjunto de átomos vão formar células, e o conjunto de células vão formar tecidos, e o conjunto de tecidos vão formar, neste caso, o quê? Pode chutar aí? Vão formar o quê? Vão formar órgãos, e o conjunto de órgãos, neste caso, vão formar o quê? Vão formar sistemas, um sistema digestivo, respiratório, etc. O conjunto de sistemas vão formar, neste caso, o quê? Um organismo vivo. Porque nós somos constituídos por quê? Sistema nervoso, sistema linfático, sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso, etc. O nosso organismo ele já apresenta conjunto de sistemas, mas a escada é essa que eu estive aqui a mencionar. Ok, família? Bom, família, uma coisa muito interessante, eu espero que vocês tenham percebido
acerca da formulação da teoria celular. É uma aula muito breve, é uma aula muito resumida, não é? Eu fiz de tudo para que vocês possam entender essa aula. Então, qualquer dúvida é só você colocar aí nos comentários, não é? Não fique um pouquinho acanhado, ter medo, não. Coloca aí nos comentários qualquer dúvida, eu estou aqui para sanar as vossas dúvidas. Ok, família? Para vos recordar, subscreva-se no canal. Aqui que eu vos falo, professor Tinossi. Faça esse esforço para nós e falou!